Você parou para pensar no que a radiologia intervencionista entrega ao sistema de saúde, ao sistema público, ao sistema privado? Você já parou para pensar nisso? Pois é, esse é o nosso tema nesse bate-papo do Medicina Sem Cortes, que é um podcast que está sendo gravado diretamente da segunda edição do Sobre-se Onco, um evento que reúne os principais especialistas em radiologia intervencionista. Integrar especialidades, potencializar assim, com uma abordagem multidisciplinar, os cuidados no enfrentamento ao câncer. Eu tenho o prazer de receber a engenheira de produção pela Federal do Rio de Janeiro, que possui mestrado em avaliações econômicas para tecnologias em saúde pela Universidade de York, na Inglaterra, a Vanessa Tachi. Ela atua por anos como consultora na área de saúde e tem se dedicado à transformação da oncologia e hematologia no Hospital Israelita Albert Einstein. Vanessa, que prazer receber você. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pelo convite. Também está conosco aqui o Dr. Luiz Sérgio Pereira Grillo Júnior, mais conhecido como Dr. Luiz Grillo, para nós aqui da Sobre-se. Ele é radiologista intervencionista e é diretor do Departamento de Intervenção Percutânea da Sobre-se. Prazer ter o senhor mais uma vez, doutor. Muito obrigado, Wagner. Né? E o Dr. Fabrício Machado, que é radiologista intervencionista e tem liderança em incorporação de tecnologias, inteligência artificial e gestão clínica no setor. Vamos lá, prazer recebê-lo também. Obrigado. A pergunta que a gente usou aqui na abertura é a pergunta que a gente joga para a mesa. O que efetivamente a radiologia intervencionista entrega ao sistema de saúde, na avaliação de vocês? O que está sendo entregue? Por favor, pode ir. Por favor, Vanessa, você é especialista em economia. Falando do ponto de vista de benefício e custo, né, para o paciente e para a sociedade, a expectativa é que a gente consiga, com a radiologia intervencionista, entregar resultados clínicos positivos para os pacientes, tão bons quanto eles teriam, até melhores em alguns casos, do que com procedimentos cirúrgicos, e ao mesmo tempo que isso seja feito com o menor tempo de atendimento, às vezes sem precisar até de internação possível, para que esse paciente possa voltar para as suas atividades de trabalho, lazer, e custo efetivo para o sistema. Então, acho que essa é a expectativa, que é grande, em relação à entrega da radiologia intervencionista para os pacientes. Custo efetivo para o sistema, leia-se custo menor. Não necessariamente. Se ele for, necessariamente? Nem sempre. Na verdade, se um procedimento ele é mais eficaz, ou seja, ele cura mais pacientes, ele até poderia ter um custo um pouco maior. Por quê? Porque ele traz mais benefício. Mas se o benefício clínico é igual, a gente tem a expectativa de que o custo seja menor, sim. Doutor Grillo, o que a radiologia intervencionista entrega ao sistema de saúde, aqui no Brasil? Entrega valor em saúde, né? Os procedimentos são procedimentos que têm efetividade, são procedimentos que têm um potencial muito grande em curar, em trazer esse benefício, e são procedimentos que trazem também um aspecto muito, muito interessante, o Wagner, que é o que o paciente leva para casa. Né? É um pouco daquela questão de conceito de valor que às vezes as pessoas extrapolam, mas assim, é o que a pessoa leva para casa. Então, assim, em alguns tratamentos cirúrgicos, o paciente é submetido a uma laparotomia, que é abrir a barriga. Depois dessa cirurgia, o paciente vai ficar 2, 3 dias internado numa UTI. Depois, esse paciente vai ficar ainda mais alguns 3, 4 dias dentro do hospital. Vai para casa e vai requerer ainda cuidados, né? Vai requerer cuidado de um profissional ou da própria família para estar ali ajudando na mobilidade, dando um banho, preparando uma alimentação. Ao passo que quando a gente submete esse paciente a um tratamento com técnica intervencionista, esse paciente pode ir embora para casa no mesmo dia e manter sua mobilidade. Tá? Quando o senhor fala em valor, doutor, o senhor está falando na dimensão real, né? Na dimensão do substantivo, que a palavra valor remete, mas também na dimensão abstrata dele, porque entrega nesse sentido, se é num procedimento minimamente invasivo, se é algo que melhora a qualidade de vida, se é algo que é uma tecnologia muito contemporânea, tudo isso tem uma dimensão de valor que nem sempre a percepção tangível é imediata. Sim. É isso? É exatamente isso. O que você tem a dizer a respeito disso? Duas coisas. A primeira é que a gente... E a Vanessa deve ficar preocupada com isso, mas a gente usa muito como sinônimo, né, custo-efetividade de menor preço, né? Sempre que falam custo efetivo significa que é menor, e foi interessante ela falar isso, porque
É uma coisa que a gente precisa olhar. Custo-efetividade não é só melhor preço, significa eu estou tratando pacientes com determinada quantia de dinheiro, e normalmente custo-efetividade é no sentido populacional, a gente pode utilizar, e esse procedimento ele está sendo igual ou melhor que outro procedimento, né? Agora, fazer esse cálculo não é muito fácil, por isso que a gente às vezes resolve dessa maneira, né? Falando só de menor custo, menor valor, menor dinheiros, assim, né? O valor realmente do preço. Agora, o que eu acho que a radiologia intervencionista traz para o sistema de saúde é o seguinte: a gente tem um sistema de saúde que ele trabalha, principalmente o sistema suplementar, com uma inflação médica de 20% ao ano. O que significa isso? Que se hoje você paga R$100 no seu convênio, ano que vem você vai pagar 120. O outro ano você põe mais 20%. Qual que é o problema? Alguma hora ninguém vai conseguir pagar por isso. A radiologia intervencionista não é a única salvadora, mas ela é uma das coisas que a gente pode utilizar para transformar esse sistema em mais sustentável, né? E eu acredito muito nisso. Por quê? Por tudo isso que os dois falaram aqui. Ela tira o paciente do hospital, ou seja, a gente gasta menos com o hospital, a gente deixa esse paciente bem, porque isso é custo efetivo, né? Você tem que tratar o paciente, não adianta você tirar ele do hospital se você não for tratar. E eu acho que no longo prazo, ela é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para o sistema de saúde para torná-lo sustentável. Sim, ó, vai dar certo. A gente vai conseguir aqui pagar pela saúde, é um preço que todo mundo consiga pagar. Porque do jeito que está indo, a gente sabe que não dá muito certo. Com 20% ao ano, contra uma inflação no bolso, IPCA muito menor que isso, alguma hora vai ficar complicado a gente pagar. Então, eu acho que assim, seria uma palavra: sustentabilidade do sistema de saúde. Tá. Quando a gente fala nesse combo que vocês trouxeram, nas respostas de vocês, a gente tem que levar em conta um aspecto que é importante no Brasil. Existem vários Brasis dentro do Brasil. E uma das questões centrais sobre as quais os médicos se debruçam, mas também os gestores se debruçam, envolve a capilaridade. Ou seja, fazer com que uma tecnologia de ponta chegue efetivamente. E nós não estamos falando com um tom pejorativo sobre rincões mais afastados, não tem nada nesse sentido. Mas efetivamente a gente tem centros de excelência que estão postos e que são conhecidos, e sobretudo na região sudeste, né? E com algumas grandes contribuições que vêm de centros de excelência no Nordeste, do Sul e menos no Norte do país. Como enfrentar esse desafio? Inclusive, hoje isso é uma barreira para a incorporação das tecnologias, porque um dos atributos que tanto na saúde suplementar quanto no SUS são avaliados é a disponibilidade da tecnologia no país como um todo, porque uma vez que se torne disponível ou incorporada aquela tecnologia, tanto o gestor público quanto o gestor privado é obrigado a fornecer o tratamento para o paciente que tem indicação e prescrição. Isso significa que ele vai ter que deslocar o paciente para um centro, muitas vezes na região sudeste, para fazer aquele procedimento. E aí acaba sendo uma situação que não tem solução fácil, porque os centros não se desenvolvem porque não tem demanda, porque não teve incorporação, e não tem incorporação porque não tem centro disponível. Eu até já participei de uma conversa com a ANS em que a gente levantou a possibilidade de que se fizesse uma incorporação condicionada. Então, a intenção de se incorporar se forem desenvolvidos pelo menos X centros de referência no país para realizar aquele procedimento, de forma que a distribuição seja nacional daquele procedimento. Não há uma possibilidade ainda disso acontecer, mas eu acho que pode ser um caminho. Só existe, eu tenho uma preocupação que também a gente não pode ter a expectativa de que esses procedimentos que são muito especializados, eles vão estar totalmente distribuídos no país, inclusive em municípios menores. Eu acho que o conceito de centro de excelência, centro de referência, ele não existe tão bem estruturado na saúde suplementar, mas ele precisa começar a ser criado e a gente entender que para alguns procedimentos a gente vai sim centralizar isso em poucos centros no país, mas que tem que estar distribuídos, não podem estar totalmente concentrados na região sudeste. Sim. Eu vou responder a sua pergunta, Wagner, com um caso, com um exemplo. Apesar da gente ver assim, que a radiologia intervencionista seja uma especialidade que a gente usa tecnologia, porque a gente precisa, né? A gente precisa ter um tomógrafo, a gente precisa ter um equipamento, um angiógrafo ou um aparelho de ultrassom. Essa tecnologia, essas terapias que a gente utiliza, elas têm capilaridade. E vou dar um exemplo aqui para vocês. No final de 2023, nós fizemos uma ação que a gente chamou de Ablation Day. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos vários serviços no Brasil que fazem terapia ablativa.
né? O SUS estava para incorporar uma tecnologia, e aí eles estavam perguntando assim, mas isso aqui tem difusão no território nacional e tal, não sei o quê. Então a maneira da gente mostrar para eles que tinha era a gente fazendo, era que nós fizéssemos esse movimento. Então nós pegamos assim, várias cidades no Brasil. Nós pegamos uma cidade no interior de Rondônia, Cacoal, que a gente ouviu falar, é uma cidade que assim, tem uma expressão, mas assim, às vezes as pessoas não conhecem, mas é uma cidade que assim, tá num rincão, tá certo? Pegamos outras cidades, São Paulo, capital, Rio Grande do Sul, Barretos, que é um centro grande de medicina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde eu moro. Então, assim, várias cidades no Brasil fizeram naquele dia procedimentos de terapias ablativas. Então, assim, é possível fazer? É possível fazer. Tá? Então, assim, não precisa... tem condições de fazer, obviamente, num centro de referência. Isso é legal, que você vai ter uma estrutura bem diferenciada, mas é possível que a gente consiga fazer a radiologia intervencionista em vários lugares no Brasil. Então, a gente tem essa condição de difundir essa tecnologia de maneira assim que a gente consiga permear e capilarizar o nosso território nacional. Então, isso é bem bacana e bem gratificante. Isso que o senhor trouxe, doutor Grilo, é muito interessante, porque envolve aquele coro do seguinte: esse é um problema sem solução. Não é um problema sem solução. Sim. A dimensão da solução do problema é justamente o que a Vanessa trouxe para a gente. É como tornar isso mais amplo nas dimensões continentais que o país tem. O Brasil tem 215 milhões de habitantes, que são 5 vezes a população da Argentina, por exemplo, né? E a gente tem que tomar como recorte que um país com essa peculiaridade, você que morou em Londres, por exemplo, que morou na Inglaterra, nós temos 3 vezes e meia a população da Inglaterra aqui, 4 vezes a população da Espanha, praticamente. Então é um desafio que se impõe diariamente. Pode falar, Fabrício. É assim, né? Eu tava lembrando, uma vez a gente foi para uma expedição em Israel, o cara fala assim, ó, você anda aqui 1 hora para frente, você sai de Israel, 1 hora para trás, você sai de Israel. Se a gente acontece isso no Brasil, a gente não sai de São Paulo. Sim. Né? Então, e hoje a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, que é assim, incorporar tecnologia envolve contexto, né? E envolve algumas vezes alguma dificuldade. A gente viu isso com a telemedicina. Eu lembro que na minha banca de, contar um caso também, na minha banca de mestrado, alguém, médico, falou assim, o que você acha da telemedicina? E eu já era gostava de tecnologia, eu falei, cara, isso aqui tem que acontecer, né? E as pessoas achavam que não, né? Falavam, não, telemedicina. A hora que teve a pandemia, o pessoal precisava ficar em casa. E a telemedicina surgiu, bombou, né? O que acontece também, essas inovações, elas vêm da dificuldade, né? Como o Luiz estava falando, o Grilo falou, olha, às vezes a gente acha que a tecnologia é muito cara, mas tem coisas que a gente consegue fazer com ultrassom só. E quanto mais ultrassom a gente tiver, mais barato ele vai ficar. Isso com a tecnologia é clássico, né? Antigamente ninguém tinha um computador, né? Eu lembro quando eu ganhei um computador lá na minha cidade, em Marília, que os vizinhos vinham ver o computador. Hoje é muito mais barato, hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo consegue fazer telemedicina com o celular. E eu acho que isso vai acontecendo, né? A gente vai melhorando o uso das tecnologias. Eu preciso sempre de um tomógrafo? Claro que algumas coisas eu preciso de um tomógrafo. Outras eu posso usar um aparelho de ultrassom. E aí vem uma coisa que a Vanessa falou que eu acho interessante. Mesmo nos sistemas mais verticalizados, tem algumas coisas que não vale a pena você incorporar. Você usa outro centro de excelência. Esse centro de excelência, nessa linguagem assim, eu uso outra infraestrutura. Se eu faço poucos, por exemplo, um procedimento super raro de, sei lá, de uma ablação nova, pode ser que ele só tenha em São Paulo, porque são raros os casos, e aí se a Maomé não vai até a montanha vem mais até a Maomé, né? Você traz o paciente, tudo bem. Você coloca na ponta do lápis, talvez nesses casos valha. Então, acho que o importante aqui é colocar pessoas que entendam até de geopolítica agora que você trouxe, né? Tem que entender um pouquinho de geopolítica, tem que entender um pouquinho de economia, tem que falar, cara, o sul do Brasil não trabalha igual ao norte. Ah, porque o povo é diferente? Não o povo. Porque a gente trabalha, são latitudes diferentes. Para levar equipamento para um lugar é uma coisa, para o outro é outra. E eu acho que quando a gente começa a conversar assim, as ideias vão se afinando até a gente chegar, por exemplo, na parte regulatória e falar, ó, pessoal, a gente tem que olhar isso de maneira diferente. E isso não é muito bom o que o senhor trouxe, doutor Fábio, isso não é um coro do complexo de vira-lata. O sul da Itália é diferente do norte da Itália.
né? E bastante diferente, inclusive. E nisso não tem um tom de ressentimento. Mas com base nas respostas de vocês, já caminhando para o encerramento e de uma forma propositiva, foi muito legal o exemplo que o Dr. Grilo trouxe do Ablation Day, a gente queria mudar a pergunta, então. O que a radiologia intervencionista entrega ao sistema público no país, ou ao sistema de saúde do país, não no sistema público, e o que ela pode vir a entregar? Qual é o ponto em que essa entrega pode vir a ser maior? Wagner, quando a gente fala do sistema de saúde, a gente tem que entender essa continentalidade. A Vanessa falou, você falou, o Fabrício também falou. O Brasil tem essa dimensão, tem a questão de cada parte ser diferente. Nós temos São Paulo aqui com um PIB que representa 30% do PIB do Brasil, né? Então a realidade é muito diferente de outros estados brasileiros. Então a gente precisa de entender que isso precisa ser distribuído e precisa ser facilitado. Quando a gente faz, vou dar um exemplo também bem simples aqui, um tratamento de um tumor de fígado, tá bem? Vamos lá que a gente tem uma ocupação de um leito. Se eu for fazer uma cirurgia convencional, para esse tipo um tratamento convencional, cirurgia convencional, para esse tipo de tumor, eu tenho um leito ali. Por leito, eu conseguiria fazer 3 cirurgias por mês. Quer dizer, em média, 10 dias de internação. É isso que o senhor está dizendo. Tudo bem? Se eu tivesse leito para fazer terapia ablativa, eu conseguiria fazer 22 cirurgias por mês. Então, assim, o ganho em escala é muito grande. E, assim, entendendo essa dimensão do Brasil, entendendo a população do Brasil, que todos são beneficiários do Sistema Único de Saúde, é um ganho muito grande, um ganho muito significativo, né? Então, acho que, assim, que envolve exatamente essa dimensão da capilaridade. Exato. E, mais do que isso, no conceito político da universalização do acesso. Sim. O que precisa assim, o Poder Executivo entender que isso faz parte, que isso, de certa forma, vai modificar o acesso à população, vai dar esse ganho, né, de você conseguir pegar pessoas que estão aí na fila aguardando vários e vários meses para ser submetido a um tipo de tratamento e colocar ele numa condição de ser submetido o mais rápido possível. Vanessa, queria te ouvir a respeito. Eu acho que tem todo esse aspecto relacionado ao acesso, à sustentabilidade, mas pensando no paciente que tem a esperança de conseguir acesso a um tratamento e ter mais opções para ser curado do seu câncer, eu tenho a expectativa também de que com os procedimentos de radiologia intervencionista, a gente passe a ter opções de tratamento para os pacientes que, por exemplo, não podem ser operados. Porque eu tenho visto avaliações de incorporações de procedimentos na radiologia intervencionista que são para esse grupo de pacientes. Eles não têm condições de cura com a cirurgia, eles nem poderiam ser operados, mas existe um procedimento minimamente invasivo que pode tratar esse paciente e que traz uma esperança para esse paciente de viver mais e eventualmente até de ser curado. Então... E nesse sentido, assim, a gente tem a população que está envelhecendo, né? Tem os pacientes que não, porque às vezes ele não consegue deitar, não consegue para cirurgia. Tem um negócio que a gente aprende lá na faculdade que primeiro você não pode fazer mal para o paciente, né? Primeiro você não lesa o paciente. E a hora que você faz um corte na barriga do paciente, ele começa a responder àquele trauma, né? Na intervenção, essa resposta é menor, porque você faz menos coisa. Você faz em vez de um cortão, faz um cortinho, pequenininho. Então, isso tudo diminui. A hora que você diminui isso, você possibilita, como a Vanessa falou, pacientes mais velhos a terem acesso a esse tratamento. E o que tem tudo a ver aqui? Tem a ver com a nossa população envelhecendo, né? E uma das respostas à sua pergunta, que a gente faz normalmente, é o seguinte, né? Como que a gente faz a radiologia acontecer aqui no Brasil? Vamos copiar de fora aí. E não dá. Porque o Brasil é um país com peculiaridade muito diferente. O sistema de saúde do Brasil é muito diferente do sistema de saúde americano, que seriam 2 países continentais. Não dá pra gente comparar muito. Então a gente vai ter que descobrir como faz isso. E eu acho que a gente tá ficando muito bom em fazer isso. Porque esse tipo de papo aqui, né? Eu tive a oportunidade de fazer um MBA nos Estados Unidos e eu lembro que eu falei, eu vou aprender muita coisa. Eu aprendi muita coisa, mas teve muita coisa que a gente ensinou pro pessoal, né? Porque o nosso sistema tem muita coisa boa também. Tirando um pouco o complexo de vira-lata, o sistema ele tem uma capilaridade para um monte de coisa que é impressionante. Agora basta a gente continuar conversando,
ter essas especialidades conversando, tanto a financeira quanto a especialidade médica juntas, e eu acho que a gente já está achando solução, não é que a gente vai achar, eu acho que algumas a gente já achou, né? Essas iniciativas, por exemplo, olha só o que o Grilo trouxe, vamos fazer o Ablation Day, vamos mostrar aqui que a gente consegue. Isso é um caso legal para ser mostrado para o mundo, né? Então eu acho que é por aí. E essas comparações a que o senhor se refere, elas são muito importantes porque a gente tem que ter muito cuidado com elas. Quando a gente está falando de São Paulo, como o senhor citou, a cidade de São Paulo tem 1,5 vezes a população da Suíça inteira. E é muito complicado você pegar a fórmula que funciona bem na Suíça e falar, ó, faz aí. Né? E aí fica bem nessa dicotomia, nesse ato que vocês trouxeram. Eu queria agradecer vocês, bacana o bate-papo, espero ter a chance de voltar a conversar com vocês na 3ª edição do Sobrice Onco, e que os passos que venham a ser dados no sentido dessa universalização do acesso, de técnicas ablativas, de técnicas mais modernas, incorporadas ao sistema único e também ao sistema complementar de saúde, sejam palpáveis, cada vez mais palpáveis. Elas já são, mas que elas sejam mais percebidas de forma coletiva. Obrigado pelo bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado.